Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é quarta-feira, metadinha da semana. Hoje é dia 17 de junho e tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC. E cada vez chegando mais perto de sexta, que esse sextou é diferente com o jogaço do Brasil, hein? Então, por aqui a gente também já tá animado, já tá com as camisetas verde e amarelas, tudo pronto para deixar você bem informado sobre tudo que tá rolando, seja aqui no ABC, pertinho de casa, em São Paulo, no Brasil ou até mesmo no mundo. Então se junte com a gente e se mantenha muito bem informado. Eu sou a Suzana Rezende, divido aqui os mix e as bancadas com ele, João Pedro Melo. Fala, JP. Alô, Su. Olá, pessoal. Um excelente final de tarde, início de noite para ti, que ainda tá pela correria, preparando a janta ou voltando do trabalho nessa quarta-feira. E aí, resolveu sintonizar com tudo que impacta direto na tua vida. E hoje, a gente inicia falando sobre o Messi, que empatou com um close na artilharia das Copas, enquanto o Endrick vira um ponto de tensão com o Carlo Ancelotti. E não para por aí, a gente ainda vai falar da condenação do Eduardo Bolsonaro e o escândalo de Vorcaro que tá atingindo ali a cúpula do Centrão. E a gente ainda fala sobre os pedágios sem cancela que acabam virando munição para aliados de Lula contra Tarcísio em São Paulo. Então por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABC Cast já tá começando. É isso aí, a gente abre o programa de hoje falando sobre esse empate de Messi com Klose. Então olha só, ouvinte, que a Copa do Mundo de 2026 começou faz um tempinho, mas já tá dando o que falar. E na estreia da Argentina, o Lionel Messi marcou 3 gols e empatou com o alemão Miroslav Klose como maior artilheiro de todas as Copas, chegando à marca de 16 gols. E é claro, né? Tudo isso acendeu o alerta ainda mais na gente aqui que é brasileiro, afinal eles são nossos rivais e a gente segue tendo que digerir esse empate contra o Marrocos. E por falar em Brasil, o clima na concentração ferve em torno de um nome, Endrick. O jovem atacante se tornou o símbolo das críticas da torcida ao técnico Carlo Ancelotti. Nas redes sociais e na imprensa, o clamor popular para que o garoto seja o titular contra o Haiti é ensurdecedor. Mas o comandante italiano freia a empolgação adotando extrema cautela para não queimar o jogador em um momento de alta pressão. E olha, todo esse problema do Ancelotti não é apenas com Endrick, viu? Nos treinos fechados, jogadores como Matheus Cunha e Luiz Henrique vêm se destacando, principalmente quando a gente fala sobre marcação defensiva, que são fundamentos exigidos pela comissão técnica, e tudo isso está pressionando ainda mais o treinador por uma vaga no time que vai a campo agora sexta-feira, como eu falei lá na abertura. E o cenário mostra um choque de culturas. O torcedor brasileiro quer a ousadia, quer a juventude resolvendo o jogo na habilidade, enquanto o pragmatismo europeu de Ancelotti busca a estabilidade tática antes do brilho individual. O treinador agora precisa equilibrar o vestiário e a opinião pública, sabendo que contra o Haiti só a vitória e o bom futebol interessam. Sui ouvintes, o contraste não podia ser mais cruel para o nosso torcedor. A Argentina viu o seu gênio consagrado nadando de braçada rumo à história, enquanto a gente briga para achar o time titular. O Ancelotti está certo em querer proteger o Endrick. O garoto é um talento geracional e não pode ser jogado aos leões como um salvador da pátria de um time desorganizado. Mas a paciência tem limite. Se a seleção não mostrar a intensidade e a organização tática, a panela de pressão vai explodir. E é como a gente diz por aqui, o brasileiro aceita tudo,
menos a covardia com a bola no pé. Pois é, JP. Nesse momento, a gente precisa, mais do que nunca, ver estratégias de verdade, né? Até o próprio Ancelotti admitiu que o time atual estava com dificuldade de criar novas jogadas. E quando a gente assistiu o jogo, a gente via que parecia que eles estavam batendo sempre na mesma tecla, fazendo os mesmos tipos de passe. E agora, contra o Haiti, como mesmo o JP disse, a vitória precisa ser certeira, porque a gente não aceita menos do que isso. Não dá para ser outro empate e nem passa pela nossa cabeça uma derrota. Afinal, aqui é o Brasil, né? E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando por cursos gratuitos no Centro de Audiovisual de São Bernardo. Olha só quem está buscando qualificação no mercado de economia criativa. O Centro de Audiovisual de São Bernardo do Campo, CAV, está com inscrições abertas para turmas do segundo semestre de 2026. E são vagas totalmente gratuitas para cursos de animação e de cinema e TV. Tudo isso voltado para a formação de novos profissionais na região. E o processo seletivo exige que o candidato seja morador do ABC ou da Grande São Paulo e tenha ensino médio completo. As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, por meio do site oficial da Prefeitura de São Bernardo, acessando ali a aba de serviços do CAV. E atenção! Precisam ser feitas as inscrições até o final desse mês. E as aulas presenciais já começam agora em agosto. Cursos de arte movimentam unidades sociais na Praia Grande. A Prefeitura da Praia Grande deu início nesta semana a uma série de cursos gratuitos voltados para as áreas artística e audiovisual. A iniciativa tem como objetivo descentralizar o acesso à cultura e promover a capacitação da população local, levando as atividades para os bairros. É uma oportunidade imperdível para a população que busca qualificação e contato com o fazer artístico sem qualquer custo, porque as aulas são totalmente gratuitas. Os interessados em garantir uma vaga devem procurar presencialmente a unidade do PIC, CAF ou CRAS mais próxima de sua residência para realizar a matrícula ou acessar o site oficial da Prefeitura no endereço praiagrande.sp.gov.br. para conferir a grade completa de horários e cursos disponíveis. É isso aí, para fechar nosso giro, agora vamos falar sobre o Feirão de Empregos de Barueri. Então, olha só, galera aí de Barueri, pode começar a se programar, porque o terceiro Feirão de Empregos de Barueri está chegando. E o multirão acontece no dia 30 de junho, das 8 às 15, das 8 da manhã às 3 da tarde, no ginásio poliesportivo José Correia, localizado no centro da cidade. E estarão disponíveis ali mais de 1.800 vagas de emprego em diversas áreas, que vai do setor de serviços até a indústria, e tudo isso com contratação direta pelas empresas participantes. Se você ficou interessado, pode comparecer ao local levando várias vias do currículo impresso e principalmente atualizado, além de levar RG, CPF e a carteira de trabalho, podendo ser física ou digital. O atendimento será feito por ordem de chegada e se você quiser saber mais detalhes, você pode acessar o portal oficial da Prefeitura, que é barueri.sp.gov.br. E assim, a gente encerra nosso giro de notícias de hoje. E se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdobc.com.br. E agora, quarta-feira, é hora de falar de tecnologia e o nosso repórter Thiago Antunes vai trazer um pouquinho aí de várias novidades. Vai falar inclusive sobre algo que foi polêmico, que foi aquele mapa de localização do Instagram, que eu confesso que vi várias pessoas comentando, mas não cheguei a ver no meu próprio aplicativo. Mas quem vai trazer mais detalhes é ele, então é com você, Thiagão. Opa, gente, vamos falar de tecnologia? E começando em clima de Copa, o gol mais bonito da carreira de Pelé, aquele lendário em 1959 na Rua Javari, que nunca foi filmado, finalmente vai ganhar imagens.
o Google anunciou um documentário que usa inteligência artificial para recriar um momento histórico com base em fotos antigas, relatos e modelos generativos de vídeo. A ideia é reconstruir a jogada a partir da memória de quem estava lá e transformar um dos momentos mais famosos da história do futebol em vídeo. E falando em inteligência artificial, uma pesquisa com usuários mostrou uma mudança no cenário das plataformas mais utilizadas de IA. O Gemini apareceu na liderança da preferência do público, impulsionando principalmente pela integração com o celular Android. A surpresa veio logo atrás. O Claude ultrapassou o ChatGPT por uma diferença pequena e assumiu o segundo lugar. E para fechar, a Meta confirmou que o polêmico mapa de localização do Instagram apareceu no Brasil por engano. O recurso começou a surgir para alguns usuários e rapidamente gerou preocupação nas redes por permitir compartilhar a última localização ativa entre seus contatos selecionados. A empresa afirmou que a função estava desativada por padrão e exigia ativação manual, mas mesmo assim a repercussão foi o suficiente para iniciar a retirada do recurso. E JP e Suzano, eu não sei se é o clima de Copa, mas eu tô ansioso pra ver esse gol do Pelé feito com inteligência artificial. E vocês? Eu volto com vocês daí. É muita novidade, né, Thiago? Mas ali, sobre aquele outro ponto da inteligência artificial recriando o lance do Pelé, eu te confesso que achei muito, muito bizarro. Para mim, realmente é poético nessa história toda, é justamente a gente não ter a imagem e a gente ficar apenas com a recordação e com as versões de cada torcedor que estavam lá para contar. Então, valeu e boa semana, Thiagão. Abraço. E agora, voltando para o nosso noticiário, vamos falar sobre Eduardo Bolsonaro, que está enfrentando ali a sua condenação e o escândalo do Vorcaro. Então, olha só, ouvinte, olha só, JP. A família Bolsonaro está enfrentando uma dificuldade aí essa semana. Após a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio foi a público classificar a decisão da justiça como, entre aspas, uma vingança política. Do outro lado, parlamentares petistas aproveitaram o veredito para subir o tom, chamando as atitudes da família de, entre aspas também, traição à pátria. E tudo isso aquecendo a polarização no Congresso. Alheio ao fogo cruzado no Brasil, Eduardo Bolsonaro esteve em Las Vegas para a premiere do documentário conservador Dark Horse. Durante o evento nos Estados Unidos, o parlamentar focou seu discurso na chamada guerra cultural, como ele classificou, e na herança da Lava Jato, desviando estrategicamente de qualquer pergunta sobre o escândalo financeiro envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que assombra a pré-campanha de seu irmão Flávio. E já que estamos falando nele, no ex-banqueiro, o escândalo financeiro acaba de ganhar novos capítulos em Brasília. De acordo com a Polícia Federal, as investigações revelaram que Daniel Vorcaro chegou a pagar R$400 mil por mês, além de bônus para agentes da própria Polícia Federal em troca de informações sigilosas. E a rede de influência não para por aí. Ele também bancou suítes de luxos em hotéis de Lisboa para figurões da política, incluindo o presidente da Câmara, Hugo Motta, mostrando que os tentáculos desse esquema vão muito além do que a gente pode imaginar. E com a investigação respingando diretamente na cúpula do Centrão e dentro da polícia, a oposição entra em alerta máximo. Todos esses embates judiciais e a nova descoberta da PF já refletem diretamente os números de 2026. A nova pesquisa do Datafolha revelou oscilações importantes na disputa antecipada entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro, evidenciando que o eleitorado está acompanhando de perto esse rastro do dinheiro suspeito, enquanto as campanhas buscam ajustar as suas narrativas para as urnas. A gente sabe que bancos eles têm a tendência de gerar muito lucro, mas olha, o que o Daniel Vorcaro pagava de propina realmente não está escrito, né? Não se dá para imaginar praticamente esse salário que ele pagava ali para agentes da Polícia Federal de R$400 mil por mês. E parece que esse dinheiro todo é só a pontinha do iceberg. Parece que tem muita coisa para descer aí e que muita gente grande vai estar envolvida. E a gente segue aqui te atualizando sobre os capítulos dessa novela. E agora vamos falar sobre os pedágios Free
Flow. Então, olha só, ouvinte, vocês conhecem aquele pedágio chamado Free Flow, que é aquele sistema de cobrança automática sem cancelas físicas? Bom, esse é o assunto da pauta, e esse assunto também virou uma nova arma política da oposição agora para as eleições desse ano, para as eleições de 2026. O que foi vendido pelos governos federais como o ápice da modernidade nas rodovias se transformou em uma dor de cabeça para os motoristas, com relatos diários de falhas no sistema, falta de sinalização e uma verdadeira avalanche de multas por evasão de pedágio. Pioneiro na adoção do pedágio sem cancela no Brasil, o Rio Grande do Sul viu o modelo Free Flow deixar de ser uma inovação tecnológica para se transformar em um verdadeiro caos. Essa confusão gerou uma avalanche de multas por lá, e agora a bomba chegou a São Paulo, virando o maior calcanhar de Aquiles do governador Tarcísio de Freitas. O tropeço na hora de cobrar entregou de bandeja a principal munição para a oposição. O discurso agora é só um. A gestão teria importado uma verdadeira indústria da multa disfarçada de modernidade. E no fim das contas, quem paga o preço é o motorista, penalizado injustamente por um sistema que exige tarifa, mas no básico ensina o trabalhador a pagar. E o Partido dos Trabalhadores, o PT e os seus apoiadores têm focado as críticas na falta de transparência e nas falhas dos aplicativos de cobrança, argumentando que a modernização da infraestrutura não pode ter como custo a exploração financeira do cidadão. E o tema ganhou tanta tração que já domina os debates nas assembleias legislativas, obrigando o Palácio dos Bandeirantes a tentar apagar o incêndio com as concessionárias. Nos bastidores, a base governista reconhece o desgaste provocado pelo novo sistema e corre quanto tempo para simplificar as formas de pagamento antes que o custo público seja irreversível. Afinal, a oposição percebeu que rapidamente mexer no bolso e na paciência dos motoristas paulistas é a rota mais rápida para desgastar a popularidade de qualquer governador às vésperas de uma eleição. Sorri, ouvintes, a inovação que só gera multa para um cidadão não é modernidade não, é arapuca. O sistema Free Flow é ótimo na teoria europeia, mas na prática, seja lá no Rio Grande do Sul ou em São Paulo, acabou virando um pesadelo. E isso eu posso dizer com propriedade, Su, porque eu mesmo fui vítima dessa armadilha recentemente e acabei tomando uma multa sem mesmo perceber. O motorista que passa, a sinalização que não é clara, mas que depois acaba sendo anulada. De qualquer maneira, o aplicativo trava, semanas depois a infração chega de surpresa com pontos na carteira. O PT foi muito esperto em capturar essa insatisfação, porque não existe eleitor mais engajado do que aquele que se sente roubado pelo Estado. E o Tarcísio de Freitas precisa enquadrar essas concessionárias para ontem, porque se a fábrica de multas continuar rodando, o pedágio sem cancela vai acabar fechando a porta da reeleição dele. Pois é, JP. E quando a gente fala dessa modernização, né? Então, no caso aqui do pedágio e que a gente transforma tudo em digital, além da sinalização, que aí já tá mostrando que é muito precária, e também ali dos aplicativos que tá deixando todo mundo insatisfeito, a gente também tem que pensar na inclusão digital, né? Então, esse aplicativo também tá acessível para as pessoas mais idosas que não têm tanto conhecimento e tanta afinidade com a tecnologia? E se não tiver, como é que a gente faz para pagar? Ou só recebe a multa e chora depois? São muitas questões que precisam ser resolvidas e precisariam ser pensadas antes de serem implementados, e como a gente sabe, nunca é assim, né? Mas, como você mesmo diz, JP, seguimos. E agora vamos para o nosso quadro Quem Disse Isso? É nesse momento que a gente sai do noticiário e traz para você uma frase daquelas que é para se inspirar, para pensar e até mesmo anotar de inspiração por aí. É isso. E a frase de hoje é uma daquelas pérolas carregadas de elitismo que escancaram como uma parte da sociedade enxerga o poder e o povo. Então, ouve só. Nessa eleição, temos duas opções: votar em Jean-Paul Sartre ou escolher um encanador. Repetindo, nessa eleição temos duas opções: votar em Jean-Paul Sartre ou escolher um encanador. E é isso. Será que tem como adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje?
Olha, JP, eu acho que hoje tá mais difícil do que nunca e que frase icônica. Então vamos lá, direto ao ponto, assim como a frase. Quem disse isso foi a produtora cultural Ruth Escobar em 1994, na época das eleições presidenciais, onde quem disputava era o FHC e o Lula. A frase da Ruth envelheceu como um leite azedo, né? Mas o espírito de superioridade dela continua muito vivo na nossa política para alguns até hoje. E para você não precisar depender de fake news, de filosofia encanada, de político que pinga virtude e não enche a barriga de ninguém, a informação de verdade, direta da fonte e melhor, sem filtro, a gente entrega todo dia fresquinho aqui no nosso portal ABC do ABC. É ou não é, Su? Com certeza, JP. E já que ele me deu esse gancho, é por aqui que a gente encerra mais um episódio. Então, se você quiser continuar nos acompanhando e ficar sempre muito bem informado de segunda a sexta, saiba que nós estamos em todas as plataformas digitais. E não só a gente, mas como outros produtos aqui do ABC do ABC também. Então, a gente tem o Cine ABC Metrópole para os amantes do cinema, que sai todas as semanas, e o ABCcast Conexões, que é sempre imperdível, que sai todos os sábados, com convidados mais do que especiais. Então, tudo isso você pode escolher a sua plataforma preferida. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. É só você escolher e dar o play. E se esse episódio fez algum sentido pra você, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado, sem enrolação. E ó, não esquece de deixar a tua opinião pra gente, pode ser ideia, sugestão, ou até aquela pauta marota que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então já aproveita e deixa a tua opinião lá no Instagram. É o nosso ABC do ABC _ oficial, porque tu já tá mais do que avisado. A nossa conversa não termina por aqui. É isso aí. E lembrando que se você gosta também de se manter bem informado sobre qualquer assunto a qualquer momento, o nosso site ele não para. Acesse abcdoabc.com.br, que lá tem sempre informações fresquinhas e notícias feitas só para você. É isso aí. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço para você que ainda tá pela correria no final do dia ou aproveitando em casa aquela pausa muito merecida. Pra gente é uma honra ter a companhia da audiência de vocês desse lado do fone. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café passado. E claro, dentro daquele mesmo compromisso de sempre, seguir juntos, com firmeza e muita leveza. Então, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção de conteúdo: Tiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.